Hoje eu queria compartilhar uma palavra, se eu pudesse dar um título a ela, seria obediência, onde mora a nossa felicidade. Você que consegue, abre comigo aí no Salmo, no capítulo 119, no verso 1. Salmo 119, verso 1 diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. A minha versão é NVI, tá, gente? Pode ser que na sua versão tenha bem-aventurado ou abençoado, alguma coisa nesse sentido, mas a NVI fala felizes. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Até aí. Aleluia! Esse texto é um texto precioso que o Senhor deixou para nós através da vida do salmista. Precioso porque ele deixa para nós o caminho que todos nós desejamos percorrer. O tesouro que todos nós queremos encontrar. É como naqueles filmes, lembra o filme dos Goonies? Agora vai entregar a idade, né? Do gordo, do Slot. Slot, amigo do gordo. Todos nós desejamos, né? Encontrar. Eu lembro que nesses filmes o desejo deles era encontrar o mapa do tesouro. E esse texto é como se nós recebêssemos do Senhor o mapa do tesouro, né? Porque, afinal de contas, quem de nós aqui não deseja ser feliz? Quem aqui deseja ser feliz? Aleluia! Vou perguntar de novo. Quem aqui deseja ser feliz? Sim. Aleluia, irmão! Não me assusta. Agora a segunda pergunta é: quem aqui com muita sinceridade pode olhar hoje para o Senhor e pode olhar hoje para o Senhor e para o seu coração e afirmar que nele está feliz? Amém? Porque, irmãos, parece lógico, mas nós precisamos lembrar que a felicidade, ela é uma bênção. A felicidade é de Deus, aleluia. Parece óbvio, mas a gente vive em um tempo em que as coisas óbvias, elas precisam ser ditas. A felicidade, ela é uma bênção, a felicidade, ela é de Deus. Repete aí comigo: a felicidade é de Deus. Aleluia! Porque é sim do desejo de Deus que eu e você sejamos felizes e muito. Ser feliz não é pecado. Ser feliz não é pecado. A religião e as adversidades da vida, às vezes elas nos pregam que a felicidade é pecado. Irmão, quem aqui já passou por alguns momentos da vida em que se sentiu às vezes até culpado por estar feliz? Porque a gente olha para o lado e o irmão está numa luta e a gente olha para nós e está tudo bem, está tudo certo, estamos felizes, o coração está leve, a família está bem. Problemas a gente sempre vai ter, mas no íntimo do nosso ser, aquilo que fundamenta o nosso coração, nós estamos felizes. Até eu lembro de uma irmã preciosa que uma vez as meninas fizeram uma roda em outro ministério aí, e começaram a dizer: olha, hoje é o dia de cada uma aqui abrir o seu coração e dizer aquilo que está afligindo. E começou aquele choro. Meu irmão, olha, isso aqui está pegando e tal. Chegou na vez dela e tu: eu não tenho problema, gente. E ficou todo mundo olhando. Não pode? Tem alguma coisa que está te entristecendo? Não tem, gente, minha vida está uma maravilha. Irmão, ela saiu culpada, se sentiu culpada, porque ela olhou e disse assim: meu Deus, como é que pode? Só eu, por acaso, será que Deus não tem propósito comigo? Alguma coisa assim, porque eu estou feliz, os irmãos estão cheios de problema. E quantos aqui, diante da felicidade, já se sentiram muitas vezes até com esse sentimento de culpa? Muitas vezes resquícios de uma paternidade manipuladora,
da própria acusação do diabo, que nos coloca em cadeias emocionais, nos impedindo de desfrutar da verdadeira felicidade que está no Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos culpados de estarmos felizes, porque alguns casos sofreram na mão de uma paternidade manipuladora, uma paternidade que talvez não teve sucesso no casamento, uma paternidade que talvez não teve sucesso financeiro, uma paternidade que talvez não teve sucesso emocional, e encontra nos filhos um depósito onde pode derramar essa amargura. E aí o filho está feliz, o filho casa, e aí vem o pai e diz assim, ou a mãe está muito felizinho, não sabe o que é casamento ainda. Ei, deixa ela viver a parte feliz, vai vir a luta, isso não é surpresa. A guerra vai vir. Agora, se a pessoa está feliz, deixa ela viver esse momento de felicidade. Então, muitas vezes nós carregamos um sentimento de culpa da verdadeira alegria por conta de resquícios do passado. Sentimos o nosso coração pesado por estarmos desfrutando da alegria do Senhor. Amém? Ou às vezes a gente vem até de uma escola evangélica, uma teologia franciscana que nos pregou que estar feliz, às vezes é até sinônimo de que alguma coisa está errada. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Levanta a mão. Amém? Com certeza, você já ouviu, se tiver tudo certo, alguma coisa está errada. Não é? E se está tudo bem, tem coisa errada. Não, irmão, a Bíblia diz que há tempos de paz. Aleluia! Há tempos, irmão, de descanso, há tempo de refrigério, há tempo em que o Senhor sim nos permite desfrutar de uma alegria longe da aflição, longe da tristeza, longe das dificuldades mais profundas que um ser humano pode sentir e pode passar. Como eu disse, problemas diários, corriqueiros, todos nós vamos ter. A gente vai ter um problema financeiro aqui, a gente vai ter um ajuste no matrimônio aqui, a gente vai ter desafios com os nossos filhos a cada fase, quando a gente acha que acabou, entra em outra, né? Já agora eu vou descansar, dei mais um desafio, ou seja, dificuldades, desafios, todos nós vamos ter até Jesus voltar, mas isso não significa que nós não podemos desfrutar de felicidade no meio desse processo. Ou seja, quando as pessoas vierem nos dizer, quando isso tentar entrar no meio do seu coração, nós precisamos em espírito repreender e dizer, não, se tu está feliz é porque alguma coisa está errada. Não, não está errado, meu irmão, eu estou em Cristo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me deu a capacidade de me alegrar nele. Aleluia! Nós já vivemos em uma constante batalha espiritual contra o pecado. Quem é que luta contra o pecado todos os dias? Quem é que luta contra as emoções todos os dias? Quem é que luta contra os desafios todos os dias? Quem é que luta contra o diabo todos os dias? Quer mais uma luta? Pô, é tiro de todos os lados. E aí vem um abençoado e diz, tá felizinho, hein? Tá soltinho? Alguma coisa está errada. Não, não está, irmão. Eu estou vencendo em nome de Jesus, estou me alegrando no Senhor. Eu posso viver essa felicidade. Não significa que eu mereço, porque merecer, nós merecíamos o quê? O inferno. Mas pela graça do Senhor Jesus, eu posso viver momentos, um tempo, uma vida de felicidade. Chega de a gente aceitar a condição franciscana de que o sofrimento é espiritualidade. Não, a gente não pode arrancar o sofrimento da espiritualidade, como a teologia da prosperidade faz. Se você está sofrendo, é porque tem alguma coisa do diabo aí. Não, sofrimentos podem acontecer e eles estão no Evangelho. Agora, nós não podemos também abraçar o sofrimento como se isso fosse causa de espiritualidade. Já viu aquela pessoa que até quando ela diz que está feliz, ela conta chorando? Estou me alegrando, né, cara? Ah, desse jeito, irmão. Se isso é alegria, essa alegria eu não quero, né? Como é que tá, irmão? Estou bem, cara, estou super bem.
conta chorando. Se meu irmão, se isso aí está bem. Como um irmão nosso, uma vez foi fazer uma oficina de evangelismo, e o pastor disse, me evangeliza. E ele disse, pastor, deixa eu contar para o senhor. Eu fui drogado, vivia na prostituição, fui preso. O pastor olhou para ele e disse, quer um abraço? Não, porque se está com Jesus, irmão, nessa tristeza aí, que às vezes a gente vai evangelizar e quer contar só os problemas, quer contar só o que tem de ruim, quer contar só o que viveu de ruim. E a pessoa olha para a nossa vida e diz assim, meu irmão, se ser crente é andar cabisbaixo assim, se ser crente é andar com semblante assim, eu não quero mais. Por isso nós precisamos lembrar do óbvio nessa noite, que o Senhor sim deseja que o seu povo caminhe com uma felicidade estampada, mais do que no rosto, mas também no seu coração. Nós precisamos restituir em nós a alegria do Senhor, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E muitas vezes a gente corre na igreja, a alegria do Senhor é a nossa força, mas não é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque isso está falando de obediência, e obediência é a casa onde mora a felicidade. À medida que nós obedecemos, o Senhor vai derramando sobre nós felicidade. À medida que nós obedecemos, o Senhor vai derramando sobre nós uma alegria que antes de nós estarmos em Deus, nós não sentíamos. Aleluia! Irmãos, tem guerras internas que nós vivemos diariamente, que só o Espírito Santo, que sonda o mais íntimo do nosso coração, conhece. É ou não é? Mas por outro lado, quando a felicidade nos toma, a verdadeira felicidade nos toma, é muito mais difícil que a tristeza de esconder. Quando nós estamos felizes, isso toma o nosso coração de tal forma que essa felicidade, ela é perceptível àqueles que estão à nossa volta. A gente até brinca, né? Tá mais soltinho que arroz parbolizado, né? Porque de fato, irmão, quando a gente está feliz, isso é estampado no nosso rosto. Quando a gente está feliz, isso é estampado no nosso jeito de se arrumar, irmão. No nosso jeito de vestir. O nosso jeito de vestir comunica alegria ou comunica a nossa tristeza. Você pode se vestir super bem, irmão. Você pode se vestir com a melhor roupa do mundo. Mas o seu coração vai ser manifesto. Tem gente com a roupa mais cara e mais chique do mundo que você vê e olha no rosto dela e está estampada a tristeza. Porém, tem pessoa que caminha com uma camisa com um furo debaixo do braço, mas a gente olha na roupa dela que ela está feliz. A gente olha no jeito de caminhar, no jeito de falar, porque isso é palavra, irmão. Provérbios 15:13 diz que a alegria do coração, ela transparece no rosto. A alegria do coração, ela transparece no rosto. Então não adianta dizer, não, eu estou com meu rosto triste, mas meu coração está alegre. Não! A alegria do coração, ela transparece no rosto. O nosso rosto comunica. Nós fomos chamados para ser luz do mundo, para ser sal nessa terra. Não é para carregar milagres e sentimentos escondidos, mas é para manifestar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, inclusive a felicidade. Amém? Ou seja, se nós estamos felizes, essa felicidade, ela irradia através da nossa vida. E para nós, a partir do dia que Cristo nos chamou para uma nova vida, colocando em nós o seu Espírito, a felicidade, ela tomou outra forma, porque o Deus que nos deu um novo coração, nos deu junto com Ele novas emoções, diante das mesmas circunstâncias. Quem aqui recebeu um novo coração? Se Deus nos deu um novo coração, automaticamente com Ele, o Senhor vai nos dar novas emoções, diante das mesmas circunstâncias. Ou seja, porque agora a felicidade que nos está proposta em Deus, não é mais passageira como uma noite de festa. Ela não é mais passageira como umas latas de cerveja. Ela não é mais passageira como uma noite de prazer.
Mas agora Deus, através do seu Espírito, Ele ressignifica na vida daqueles que são filhos até os seus sentimentos. Então Deus, Ele quando nos dá um novo coração, Ele move também os nossos sentimentos. A partir que um milagre acontece, nós olhamos para esse copo, e antes que nós olhávamos com ele com tristeza, agora nós olhamos com alegria. O copo continua o mesmo, mas o coração mudou. E se o coração mudou, as manifestações desse coração precisam mudar. Os sentimentos desse coração precisam mudar. Escute, não é que uma noite de prazer não traz felicidade. Traz, irmão, não é mentira. Porém, a gente sabe que é uma felicidade falsa. A gente sabe que é uma felicidade transitória, a gente sabe que é uma felicidade passageira, a gente sabe que é uma felicidade carente e compulsiva, que ela não se contenta e ela vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Porque quem está feliz está contente. Contentamento fala de suficiência. Se nós estamos felizes no Senhor, nós estamos contentes e suficientes nele. Aleluia! Então antes nós encontrávamos até um pouco de felicidade quando nós estávamos no mundo. Mas um dia, irmão, e você vai lembrar desse dia agora, glória a Deus por isso, o Senhor nos chamou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Até que teve um dia que Jesus foi lá e pegou Josias e tirou do império das trevas e deu para ele um novo coração, porque era uma promessa: eu vou tirar de vocês um coração de pedra e eu vou dar para vocês um coração de carne. Os sentimentos que vocês não tinham, agora vocês vão passar a ter. Então Josias, agora que recebeu um novo coração, ele tinha alegria em algumas coisas, e agora diante das mesmas coisas, cada vez que ele pratica, o Senhor coloca no coração dele uma tristeza. Estão pegando aí? As coisas mudaram, irmão? Não, mas é um coração que mudou. Nesse reino, a verdadeira felicidade, ela não se manifesta em prazeres momentâneos. Mas nesse reino, a verdadeira felicidade, ela é manifesta em valores eternos. Lá atrás, talvez eu e você, nós encontrávamos, irmão, felicidade na bebida. Irmão, a gente tomava até gasolina se desse para nós. Se botasse umas gotinhas de açúcar, ia. Não é? Vocês sabem do que eu estou falando. Irmão, tem uns aqui que eu conheço que arrastaram um sapatinho na asa branca. Arrastaram. E uns pior ainda, que eu não nem vou falar o nome. Mas olha o que Deus fez quando você se converteu. Deus fez brotar em você uma felicidade enorme quando você resistiu à bebida pela primeira vez. Então olha o que acontece. Deus pegou você e trocou seu coração, porque antes você ia até um lugar, encontrava na bebida, encontrava em um prazer momentâneo, noturno com uma pessoa, um momento de alegria. Agora esse mesmo Deus, Ele pega o seu coração e faz com que você tenha uma alegria em resistir a essas coisas e não mais em se entregar a elas. Irmão, eu era alcoólatra quando me converti, e eu lembro do dia que eu consegui resistir à bebida, e aquilo ali, irmão, no sábado de noite, a bebida me trazia alegria. No domingo de manhã, quando eu senti uma alegria 10 vezes maior, quando eu consegui resistir a ela. Então olha o que é Deus mudando um coração. É Deus mudando também os sentimentos desse coração, as expressões desse coração, a manifestação desse coração. Então é Deus trocando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne. E nos dando agora nesse coração de carne sentimentos opostos diante de uma mesma circunstância. Antes, quando nós éramos mais novos, quando nós estávamos no mundo, principalmente para o homem, o que o homem se gavava, irmão? Quando se encontrava no domingo depois da festa? Era com quantas meninas tinha se encontrado? Era com quantas mulheres tinha saído? Porque isso era a nossa alegria, né? O macho alfa. E qual é a nossa alegria agora? A nossa alegria agora é
cada vez que nós passamos por uma circunstância a qual nós conseguimos resistir e ser fiel à nossa aliança, ser fiel ao nosso relacionamento com o Senhor, ser fiel à nossa esposa, ser fiel aos valores celestiais que o Senhor colocou no nosso coração. Então olha o que é Deus mudando o nosso coração, é Deus mudando também os nossos sentimentos, as nossas emoções diante de uma mesma circunstância. E nisso a gente se alegra. Essa é uma das maiores evidências de que eu e você agora pertencemos ao Senhor. Aleluia! Irmãos, o verdadeiro carimbo de que eu e você pertencemos ao Senhor não é o fato de que nós não vamos mais pecar, mas é o fato de que a partir de agora eu e você nunca mais pecaremos em paz, e glória a Deus por isso. Aleluia, porque aquilo que antes gerava em nosso coração alegria, porque nosso coração era de pedra, agora que o nosso coração é de carne, agora gera tristeza. Mas também aquilo que nos aborrecia, agora começa a gerar em nós a verdadeira felicidade. O que nos aborrecia? Nos aborrecia alguém vir dar um sermão para nós. Nos aborrecia alguém vir dizer o que a gente tinha que fazer. É ou não é? Irmão, nos aborrecia alguém vir dizer, cara, você está errado aqui. A correção sempre nos aborreceu, porque nós tínhamos um coração de pedra. Agora a palavra do Senhor diz que aqueles que pertencem ao Senhor, eles amam a correção, porque Deus está mudando não só o nosso coração, mas as expressões dele diante de uma mesma circunstância. Aleluia! Porque a nossa felicidade não está mais naquilo que nos conduz ao pecado, mas a nossa felicidade agora está na graça que nos capacita a resistir ao pecado. Aleluia! Eu vou repetir, anote isso no seu coração. A nossa felicidade, ela não está mais naquilo que nos conduz ao pecado, mas nossa felicidade agora está na graça que nos capacita a resistir ao pecado. Isso não significa que nós não vamos mais pecar, mas isso evidencia que Deus ressignificou e vai continuar ressignificando tanto as nossas vidas, tanto a vida dos seus filhos, ao ponto de inverter até as nossas emoções diante de uma circunstância igual às do passado. E aquilo que antes nos alegrava, agora vai começar a nos entristecer. Aquilo que nos entristecia, agora vai começar a gerar no nosso coração alegria. E é diante dessa realidade que João escreve, filhinhos, não pequeis. Diante dessa realidade, porque João sabia que agora nós tínhamos recebido uma nova natureza. O povo havia recebido uma nova natureza no seu novo nascimento. Então o que João pensou? Ei, agora Deus mudou o coração deles. Aquilo que alegrava eles agora vai entristecer, e aquilo que entristecia agora vai alegrar. Então assim, mesmo que eles estejam em Deus, eles vão continuar pecando. E quando eles pecarem, uma tristeza vai querer tomar o coração deles. Então eu preciso dar uma palavra de encorajamento. Meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Por que João escreve isso? Porque João Batista... Desculpa, cancela. Não era João Batista, João. Porque João sabia que agora o pecado já não alegra mais o coração dos filhos de Deus, mas entristece. E diante dessa tristeza, João dá uma palavra de ânimo, dizendo: ei, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Você sabe o que significa propiciação? Propiciação significa um sacrifício por uma ofensa. É um sacrifício em troca de uma ofensa. É um ato de sacrifício que agrada a divindade de Deus. Então o que João estava dizendo? Ei, todas as vezes que vocês pecarem, a tristeza vai tomar o coração de vocês. Mas saibam que por esse pecado foi que Jesus Cristo se sacrificou na cruz do madeiro. Foi que Jesus Cristo morreu. Foi por isso, foi
Foi por isso que te entristece que Jesus Cristo morreu, e aquele sacrifício alegra ao Senhor, aquele sacrifício alegrou o coração de Deus. Então lembrem-se sempre que no mesmo momento que vocês pecarem, saibam que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para devolver a vocês a alegria do Senhor. Amém? Ou seja, João estava dizendo, essa tristeza que o pecado gera, ela tem um motivo bom por trás, ela atesta a identidade de vocês. Isso significa que vocês são filhos. Por isso, irmão, que o crente nunca pode se comparar com o ímpio diante de uma mesma circunstância, porque além de ser duas pessoas, são dois corações diferentes. Então talvez você vai olhar o seu vizinho, seu parente, uma pessoa fazendo uma coisa que está te entristecendo, mas para ela está insensível àquilo, e você diz, meu Deus, como é que consegue? A explicação é simples, porque ela não recebeu um novo coração. Aquilo que alegra ela te entristece, porque você recebeu uma nova identidade. Aleluia! Por isso, irmão, que muitas vezes você se entristece porque não consegue ler mais a Bíblia. Por isso que muitas vezes você se entristece por não estar conseguindo orar mais. Por isso que muitas vezes você se entristece por não estar conseguindo ser mais parecido com Jesus. Por isso que muitas vezes você se entristece quando passa por alguém e não consegue ser generoso com aquela pessoa. Por isso que muitas vezes você se entristece em não conseguir perdoar alguém. Você olha para o seu coração e aquela situação ainda está lá. Você olha para o seu coração e aquela pessoa ainda está lá no seu coração, e você ainda não conseguiu liberar ela, e você vai se entristecendo por isso. Por quê? Porque agora você tem um novo coração, e essas coisas não combinam mais com a sua nova identidade, essas coisas não combinam mais com a sua nova natureza. É água e azeite, irmão, não se misturam. E por isso que dá choque, aquilo que não se mistura, você consegue identificar. Por que você não identificava antes? Por que uma das palavras que nós mais precisamos lembrar diariamente é que nós precisamos perdoar? Não dá a impressão que depois que você virou crente, parece que tem mais pessoas a perdoar do que antes que você não era? Parece que você pensa assim, eu acho que antes eu era mais misericordioso, eu não lembro de ter tanta pessoa aqui dentro. Não, irmão, é que o seu coração estava misturado com o mundo, e quando está misturado você não discerne, você não identifica. Mas quando Deus vem e coloca uma água limpa, aquele azeite começa a se separar da água, e aí você começa a olhar, opa, aqui tem uma coisa, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, e isso vai acontecendo. Esse é o processo de santificação. À medida que nós vamos nos chegando mais perto do Senhor, à medida que o Senhor vai moldando o nosso coração, algumas coisas começam a nos entristecer, e começam a brotar em nosso coração, porque não combina mais, não está mais de acordo com a vontade do Senhor, e por isso você se entristece. Agora escute, glória a Deus por esse sentimento. Você é filho, você é filha. Talvez você está dentro de casa, irmão, e olhando para o outro e dizendo assim, bah, não, estou vendo que o outro, ele não fica chateado de não ler a Bíblia, ele não fica chateado de não conseguir orar, ele não fica chateado de não perdoar as pessoas, ele não fica chateado de ficar falando mal das pessoas toda hora, ele não fica chateado de fazer um negócio desonesto, ele não fica chateado de amaldiçoar uma pessoa, ele não fica chateado de falar um palavrão, ele não fica chateado de ouvir uma música mundana, um funk bagaceiro, um sertanejo de sofrência. Essas coisas não chateiam ele, irmão. Fica tranquilo, se está chateando você, se está entristecendo você, é isso que importa, porque você nasceu de novo, e esse é o sentimento que Deus coloca no coração dos filhos. Nós nos entristecemos diante do pecado, por isso não compare seus sentimentos com os sentimentos de outra pessoa diante de uma mesma circunstância, porque você tem um novo coração. Você recebeu um novo coração. Quando nós pecamos, o diabo usa muitas vezes a nossa tristeza para exclusão. Todas as vezes que você pecar e se entristecer, o diabo vai usar a sua tristeza como porta de exclusão. Ele vai dizer, viu? O Senhor não te ama. Você entristeceu a Deus. Você pecou. Deus não tem mais misericórdia de você. Você já fez isso de novo.
todas as sentenças que o diabo liberar sobre você, e você identificar exclusão, saiba que isso não vem do Senhor. Mas Deus usa a nossa tristeza como porta de santificação. Deus pega a nossa tristeza e diz assim: filho, é que eu estou te santificando. Filho, você pecou, identificou e se entristeceu porque eu habito dentro de ti. Vem. Filho, sabe por que te entristeceu? Porque tu pertence a mim. Filho, sabe por que tu te entristeceu? Porque a vida que tu tinha não é mais para ti. Eu te chamei. E assim Deus vai nos santificando e nos tornando mais parecidos com Jesus. À medida que nós vamos ficando mais parecidos com Jesus, nosso coração vai se enchendo de uma felicidade de valor eterno, que as coisas dessa terra já não têm mais espaço para tomar o nosso coração. É ou não é? Irmão, quando a gente consegue ler 10 capítulos num dia, pode vir capeta que for, a gente diz: meu, a palavra do Senhor está aqui, ó, pode vir que hoje vai tomar ali. Quando a gente sai daquele quarto que a gente orou, que a gente chorou, que a gente adorou, que a gente orou em língua, que a gente jejuou, irmão, a gente sai poderoso, a gente sai cheio de alegria, as circunstâncias vêm, a gente sai de casa, o carro fecha, a gente diz: aleluia, aleluia, irmão, Deus te abençoe. Agora no dia que não, irmão, é tudo diferente. Por quê? Porque a felicidade dos filhos de Deus, a felicidade daqueles que pertencem ao Senhor, agora é fruto de uma vida de obediência. Por isso, cada vez que nós obedecemos o Senhor, o nosso coração vai sendo tomado de uma felicidade, tomado de uma alegria, porque o Senhor que nos deu um novo coração, nos deu juntamente com Ele novos sentimentos. Aleluia! Agora falar mal dos outros não nos alegra mais, mas nos entristece. Agora, irmão, a inveja nos entristece. Agora a gente olha para a vida de alguém e a gente inveja às vezes circunstâncias e a gente sai: meu Deus, que sentimento é esse? Eu tiro isso daqui. Eu abençoo o irmão lá, glória a Deus. Se ele comprou casa, se ele comprou carro, se ele foi promovido, se ele ganhou dinheiro e eu não. Senhor, abençoa ele. Esse sentimento não vem de ti, isso é inveja e eu repreendo essa inveja. Irmão, a inveja ela começa a entristecer o nosso coração, porque não combina mais com a nossa nova natureza. Agora a soberba ela nos entristece. A gente sai de um encontro e a pessoa sai meio cabisbaixa, porque a forma com que a gente falou foi superior a ela. A forma com que a gente às vezes corrigiu foi soberba, foi altiva. E a gente sai desse encontro triste, porque foi manifesto que nós nos sentimos melhor do que ela. E se isso, irmão, não entristece o seu coração, deveria entristecer. Se a gente tem saído dos nossos encontros pensando que nós somos melhores do que as pessoas que estão ao nosso redor, isso é soberba, isso é altivez, isso é orgulho. Isso nos entristece. A manipulação, ela entristece o nosso coração. A pessoa fez aquilo só porque eu convenci ela. Irmão, é manipulação. E a gente precisa sair às vezes dos nossos encontros tristes por isso, para que de fato, pela obediência, o Senhor derrame felicidade sobre a nossa vida, através da obediência. Quando a vida de Deus entrou na vida de Zaqueu, irmão, todo mundo diz que Zaqueu é ladrão, né? Mas Zaqueu a Bíblia nunca diz que Zaqueu era ladrão. Zaqueu, quando Jesus entrou na vida dele, ele diz: se eu logrei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É quando a vida de Deus entra no nosso coração e a gente começa a refletir até em coisas que não são pecado, para ver se dentro delas a gente encontra pecado. Porque pode existir pecado, irmão, até nas nossas boas obras. Tem muita gente que dá coisa para depois jogar na cara do outro e dizer assim: eu te ajudei. Tem muita gente que tem muito fundo de maldade com uma capa de bondade. E a gente está gerando uma conta no outro, né? É como se a gente fosse aumentando a fatura do outro. Estou te ajudando. Eu estou te ajudando. Eu estou te ajudando. Eu estou te ajudando. E daqui um pouco o irmão, por algum motivo, sei lá, nos tratou de uma forma que a gente não entendia que deveria ser. Mas aquele que eu ajudei, opa, irmão. Aquilo que a gente dá com a mão direita, a esquerda não sabe, ou vice-versa. Eu nunca sei qual que é das mãos. Mas é que uma deu, a outra não saiba. Entendeu?
Então, às vezes a gente tem um ato de bondade com um fundo de maldade, irmão. Mas quando que a gente vai identificar esse fundo de maldade? À medida que nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor. E esse fundo de maldade nos entristecer. Mas em compensação também não se prenda. Ai, será que eu estou fazendo? Não, irmão, sonde seu coração. Se você não encontrou pecado aí, faz o que tem que fazer e aleluia. Irmão, quantas vezes eu me bloqueei, eu digo isso para você, que você seja liberto desse sentimento hoje. De ter um ato de bondade diante de alguém, e eu me travar, que eu digo assim, as pessoas vão achar que eu estou fazendo para me aparecer. Quem é que já se travou alguma vez por isso? Eles vão pensar, eles vão achar que eu quero mostrar que eu estou fazendo. Irmão, não me prendo mais, quer falar, fala. Por quê? Porque importa que eu sonde o meu coração diante do Senhor e encontre lá o fundamento. Independente do que os outros vão falar. Por isso agora, irmão, que você recebeu um novo coração, fazer um negócio desonesto para ganhar um pouco a mais, já não te alegra mais, mas te entristece. Antes a gente fazia uns briquezinhos, né? Estranho, confuso. Tem um amigo meu que ele brinca até hoje, que eu vendi para ele um relógio com ponteiro só. Ele disse, me vendeu o relógio meio-dia, eu não vi. Ele disse, eu vi que tu me vendeu rápido e foi embora, era meio-dia. Um ponteiro estava atrás do outro ali, eu achei que estava tudo certo. O Marcelo, às vezes ele vem aí, ele diz, cara, tem acompanhado a tua restauração. Para quem já vendeu um relógio com ponteiro só, tá bem. Irmão, às vezes a gente fazia, não faz mais, né? Negócios que desonestos. Hoje, diante da desonestidade, isso entristece o nosso coração, porque isso já não combina mais com a nossa natureza. Agora, irmão, flertar com uma mulher ou vice-versa, já não alegra mais o nosso coração, mas entristece. Quando a gente se pega diante de uma mulher e começa a ver que o nosso comportamento está ficando estranho, irmão, já não é mais natural. Eu sempre digo, irmão, quer identificar se você está ficando bobo? É quando seu comportamento diante de uma mulher, ele modifica daquele comportamento que você teria diante de um homem. Principalmente casado, né? Essa é principalmente para o casado. Irmão, o homem aí, tudo bem, tá? Como é que tá? A mulher vai ser igual, irmão. Tudo bem, como é que tá? Mulher vice-versa. E escute, homens e mulheres, que tem outro ponto também. Tem outro ponto nisso. Às vezes, até quando as pessoas estão flertando conosco, nós precisamos sondar o nosso coração, qual tem sido a nossa postura, que comunica para o outro que aqui existe uma porta aberta para que ele possa flertar. Qual é o meu comportamento? Minha roupa? Não. O que é? A maneira que eu falo, a maneira que eu olho. Irmão, uma mulher, um homem pode comunicar sensualidade até de burca. Então assim, a roupa, ela não define sensualidade, mas comunica, amém? Ela não define, não é porque a pessoa está com uma roupa que ela é sensual por causa da roupa. Não, a sensualidade, assim como qualquer outro pecado, ele brota do coração. Então a pessoa pode ser sensual até de burca, só com os olhinhos de fora ela consegue dar uma piscadinha e dizer vamos, né? Então roupa não define ninguém, mas comunica. Aleluia? E essas coisas elas entristecem o nosso coração no meio desse processo com Deus. Agora, irmão, tem aquele dia que a gente conseguiu parar tudo, que a gente entrou no quarto, que a gente fica com Jesus, a gente sai dali com o coração cheio. Agora, por mais difícil que tenha sido, você conseguiu dar uma resposta diferente a palavras e postura que te feriam. E a gente começa a se alegrar nessas coisas. Deus começa a encher o nosso coração de felicidade. Um pecado que você resistiu. Não menospreze o pecado dos outros, porque só a gente sabe a luta que cada um carrega aqui. Tem gente que vai ter um muro mais baixo com o sexo oposto. Tem gente que vai ter um muro mais baixo com droga, com bebida, com vícios. Tem gente que vai ter um muro mais baixo em ganho desonesto. Tem gente que vai ter um muro mais baixo na língua de ficar falando mal dos outros. Tem gente que vai ter um muro mais baixo na fofoca.
Cada um tem um muro baixo e a gente precisa reconhecer os nossos muros baixos para que a gente tenha uma postura diante do Senhor. Amém? Irmão, fala a verdade, quando nós conseguimos resistir a essas coisas, nós não saímos felizes. Só quem já lutou por muito tempo contra um pecado, sabe da alegria que a gente sente no nosso coração quando consegue resistir. Passei ileso. Cara, essa eu consegui. E aí Deus vai nos mostrando que é possível. Nesse momento Deus vai nos mostrando que é possível, que é difícil, mas é possível. Que Ele não nos dá, que Ele não nos deixa passar por provações, por tentações maiores daquelas das quais a gente possa suportar, e só suportando que a gente consegue identificar isso. Olha, passei ileso, glória a Deus por isso, e isso vai enchendo o nosso coração de felicidade. Por quê? Porque nós temos felicidade na obediência. A obediência ao Senhor vai enchendo o nosso coração de felicidade e automaticamente vai nos fortalecendo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! E dali a gente vai sai dali com o coração cheio. E por que isso acontece? Porque para aqueles que Deus chamou, Ele também predestinou para serem a imagem do seu Filho. Para esses, a obediência é onde mora a verdadeira felicidade. Pegou aí, irmão? A felicidade que você tanto procura mora na obediência. É por isso que muitos não experimentam a verdadeira felicidade, porque querem fazer birra com Deus. Eu tentei fazer uma coisa certa ali, deu errado, já chuto o balde e cai no pecado. Mas eu tentei me santificar aqui, eu tentei me posicionar aqui, não deu certo, chuta o balde e pecado, se afunda no pecado, e diz assim, agora eu vou esperar Deus vir atrás de mim, e derramar algo sobre o meu coração. Irmão, isso não vai acontecer, porque a felicidade ela mora na obediência, na resistência, e também no arrependimento, porque nós vamos falhar. Deus se alegra quando você resiste ao pecado, e Deus se alegra quando você se arrepende do pecado. Se você resiste ao pecado, Deus olha e diz, esse é o meu filho. E quando você se arrepende do pecado, Deus também olha e diz, esse é o meu filho. Para nós agora, o que nos faz derramar lágrimas de alegria e sorrir alto é a obediência ao Senhor. O João Pedro, quando ele quer me mostrar algo que ele sabe que eu vou me agradar, porque ele quer sobremesa, né? Ele diz, olha, olha papai, comeu tudo, neném comeu tudo. E esse é um coração de filho que encontra o endereço da felicidade, que a felicidade ela mora na obediência, ou seja, eu me alegro naquilo que eu sei que agrada o meu pai. A verdadeira felicidade, a felicidade dos filhos de Deus, anote aí, meu irmão, ela é uma felicidade que eu me alegro naquilo que eu sei que agrada o meu Pai. Olha o que o salmista diz no Salmo, no capítulo 1, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Não, aqui, Salmo 119 ainda. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. O que ele está dizendo, irmão? Que a felicidade é fruto da obediência. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, aqueles que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. Muitas vezes, irmão, a nossa tristeza está ligada à nossa desobediência. Eu não estou dizendo que toda tristeza é fruto da desobediência, mas que muitas vezes a nossa tristeza é fruto da desobediência. Nesse mesmo salmo, no verso 24, o salmista diz, os teus testemunhos, eles são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Senhor, os teus testemunhos, ou seja, aquilo que o Senhor fez, isso é o meu prazer. O meu prazer, ele é encontrado nos teus testemunhos, naquilo que o Senhor fez, eu me alegro, eu tenho prazer nisso, e esses testemunhos, eles são os meus conselheiros. O que é conselheiro, irmão? É aquele que nos orienta diante de uma circunstância. O que o salmista está dizendo, Senhor, o que o Senhor fez,
é o meu conselheiro. Eu olho para o Senhor, eu encontro no teu testemunho, eu encontro na forma de o Senhor falar, eu encontro na forma de o Senhor fazer conselho de vida, conselho que alegra o meu coração. Escute, irmão, a minha e a sua felicidade moram numa casa chamada obediência. Talvez tenha coisas que você está procurando ser feliz para obedecer, eu lamento te informar, não vai acontecer. No reino de Deus o caminho é inverso, a gente não se alegra para obedecer, a gente obedece para se alegrar. Salmo no capítulo 1 ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Por que é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio? Porque como que nós vamos seguir o conselho de alguém que não tem um coração ressurreto? Como que nós vamos seguir alguém que não tem um coração com o DNA de Deus? Então ele diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Escute, meu irmão, muitas pessoas, e a igreja está entrando nesse lugar muito perigoso. Hoje em dia tem muito sábio, né? Todo mundo lê 2, 3 livros lá, Pai Rico, Pai Pobre, não sei o que dos hábitos, e todo mundo se torna sábio. Aí vai o crente, porque esse cara tem aparência de sabedoria, tem palavra de sabedoria, tem uma posição de sabedoria, tem até um curso de sabedoria. Aí o crente, ao invés de buscar um conselho na palavra do Senhor, ao invés de buscar conselho nos seus pastores, ao invés de buscar conselho nos anciãos, aqueles que têm mais experiência de vida com o Senhor, ao invés de buscar conselho nos seus irmãos, ao invés de buscar conselho em oração, ao invés de buscar conselho no jejum, ele busca em quem tem aparência de sabedoria. E a Bíblia diz que é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, por mais sábio que ele possa parecer ser. Como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores. Quem aqui é pecador? Por que o salmista diz aquele que não imita a conduta dos pecadores? Porque pecador aqui, que ele está dizendo, não é aquele que peca, porque senão todos seríamos. Mas é aquele pecador que ainda não foi remido pelo sangue de Jesus. Então ele diz, como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta, pega aí, irmão, nem se assenta, vocês estão aí, estão vivos? Dá um glória aí. Nem se assenta, aí não é imitar, aí não é conversar, aí não é pedir conselho, ele nem se assenta na roda dos zombadores. Sabe o que é zombador? Pegue seus amigos ímpios e pregue a palavra de Deus para eles. Se eles, mesmo que não crerem, respeitarem, amém, você está liberado para ficar aí, irmão. Agora, se eles zombarem, a Bíblia diz para você nem se assentar nessa roda. Pegou? Não sou eu que estou dizendo, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele diz que esse homem e essa mulher com esse tipo de conduta, eles são como árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá fruto no tempo certo. Aleluia! As suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Ele dá fruto no tempo certo, ou seja, ele não está atrasado e ele não é ansioso. Suas folhas não murcham. O que isso significa? As folhas sempre são um sinal de que a próxima estação é frutífera. Lembra porque Jesus amaldiçoou aquela árvore? Porque ela tinha folhas. As folhas, elas atraem. Por quê? Porque elas estão comunicando que a próxima estação vai ser frutífera. E quando Jesus chegou lá, não tinha fruta. Não tinha fruto, só tinha folha. Então é uma árvore de aparência. E aqui o salmista diz que essa árvore, as suas folhas não murcham. Ou seja,
é um homem e uma mulher que está sempre pronto a frutificar. Elas não murcham. É como se o salmista visse a felicidade como a roupa de uma árvore. E ele diz: tudo o que ela faz prospera. Prospera porque é feliz? Não, porque obedece à lei do Senhor. Essa árvore, ela não prospera porque ela é feliz, porque lembra que a gente falou, no reino de Deus, sentimento não vem antes da obediência, mas a obediência é presenteada com o sentimento. Então essa árvore, ela não prospera porque ela é feliz, ela prospera porque ela caminha diante da lei do Senhor, e automaticamente ela é agraciada pelo próprio Deus com a verdadeira felicidade. Por isso que o salmista começa dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Escute, irmão, a nossa natureza caída, ela nos ensina que primeiro a gente precisa sentir para depois se posicionar. É ou não é? Mas a Bíblia nos ensina que nós somos abençoados com o sentimento da felicidade à medida que nós nos posicionamos. Na medida que nós vamos caminhando em obediência, nós vamos sendo tomados de uma felicidade que vem do Senhor, ao ponto de, como lemos Provérbios 15:13, ele diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado, ele oprime o espírito. Ouviu isso, irmão? A alegria do coração, ela transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Dá um amém forte, irmão. Quem aqui quer ser feliz? Caminhe em obediência ao Senhor. Mas pastor, obedecer é um caminho de renúncia? Sim, mas de renúncias que enchem o nosso coração. Ei, olhe para cá. O Senhor quer ver você sorrindo. É do desejo de Deus ver você sorrindo. É do desejo de Deus ver você caminhando com a cabeça erguida, não uma cabeça erguida de altivez, de soberba, mas uma cabeça erguida de quem foi amado, de quem foi perdoado, de quem foi restaurado, de quem está sendo santificado, de quem foi salvo. Irmão, você já parou para pensar que você vai passar a eternidade na presença de Deus e Pai? Irmão, isso já não era motivo para a gente caminhar todos os dias, sorrindo, cantando louvores ao Senhor, liberando palavras de graça, de sabedoria, de discernimento, e isso já é o suficiente para a gente caminhar feliz todos os dias da nossa vida, sabendo que nós viveremos em um lugar na presença do nosso Deus e Pai, aonde não vai mais existir pranto, choro, ranger de dentes, tristeza, depressão, não vai mais existir. O Senhor quer ver você mais parecido com Ele, e eu não consigo imaginar o nosso Deus caminhando triste, oprimido, cansado. Não! Deus nos chamou para caminharmos em alegria, em felicidade. Nós precisamos restaurar isso em meio ao povo de Deus, a alegria do Senhor, para que as pessoas nesse mundo opresso, depressivo, triste, olhem para nós e dizem: ei, há esperança. Olha que povo feliz, irmão. Eles sofrem, mas eles são felizes. A gente olha aqueles vídeos das crianças na África, comendo biscoito de terra e dançando e cantando, e aqui a gente está triste, porque não conseguiu comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Felicidade no coração, não é circunstancial. Você foi salvo, irmão. Você vai reinar com Cristo. Você vai viver com Deus como quem vive do lado do outro aí, ou que está aí do seu lado. Esse Deus que hoje está sentado do seu trono e que nos deu o seu Espírito para habitar em nós, um dia nós vamos tocar nele como tocamos no nosso irmão.
Um dia nós vamos chegar lá e nós vamos ver os 24 anciãos em volta do Cristo cantando: Santo, 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 Santo. Nós vamos caminhar, irmãos, eternamente em um ambiente de glória. Isso precisa nos alegrar. Por isso, o que mais importa dentro do propósito de Deus não é o final, mas é o caminho para que a gente chegue nessa felicidade. Não se trata de buscar a felicidade, não é um pulo do início para o fim, mas se trata de, em meio a esse processo, nós buscarmos o Senhor, e o Senhor vai nos abençoar com a felicidade, porque felicidade é fruto de obediência. Se posicione, irmão. Tem situações que você está caminhando opresso, tem situações te consumindo em casa, tem situações consumindo seu casamento, tem situações consumindo seus filhos, tem situações consumindo seu trabalho, tem situações consumindo suas finanças, tem situações consumindo seu ministério, tem situações consumindo os dons, tem situações consumindo a vocação que o Senhor te deu, porque falta posicionamento. Porque talvez você está aí sentado pensando assim: eu preciso sentir. Irmão, você não vai sentir. Não vai, porque aonde o sentimento vem antes do posicionamento é no reino dos homens. No reino de Deus o posicionamento vem antes do sentimento. Posicione-se. E eu quase que eu falo aposta. Irmão, e nós vamos se alegrar junto. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Quem obedece é feliz, irmão. Infelizmente a gente aprende isso a duras penas. Primeiro a gente quebra, cara. Quebra, cara. E a gente acha: não, a hora que Deus me der um sentimento eu vou. Não, a hora que Deus me der um sentimento eu volto para Ele. Não, a hora que Jesus descer no meu quarto como um anjo, aí eu corro para Ele. Irmão, Deus pode fazer isso, sim ou não? Pode, mas a probabilidade de que Ele vai fazer isso é muito pequena. Ainda que Ele possa ter feito com Abraão, a gente não pode usar uma experiência pessoal e tornar ela uma doutrina. O que o Senhor espera de nós é um chamado. Vem, eis que eu bato a porta. Se alguém abrir, eu vou entrar e eu vou cear junto. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. No reino do homem as pessoas precisam sentir, irmão, você não vai sentir. E sabe por quê? No reino dos homens as pessoas estão fundamentadas em sentimento, e é por isso que casamentos acabam, irmão. Porque quando a paixão vai embora, a pessoa pensa assim: esfriou o amor. Não, agora vai começar. Antes você estava tomado de paixão, agora é amor, e amor é construído em obediência. Amor é um mandamento, irmão. Amar o próximo não é sentimento, amar um próximo é um mandamento. Por isso que casamentos acabam, porque o sentimento vai embora e as pessoas vão embora junto com o sentimento. E aí de 3 em 3 anos um novo casamento. Porque, senti, casou. Não senti mais, descasou. Ei, no reino de Deus não é assim, irmão. É por isso que contratos se acabam. É por isso que muitas vezes a paralisia nos toma. Nós ficamos parados, estáticos diante do propósito de Deus, porque nós estamos esperando que o nosso coração queime para Deus fazer. Não, irmão. Anote aí. Quando a igreja perdeu o primeiro amor, o que Jesus mandou fazer? Ele mandou esperar que ele ia queimar o coração de novo? Ele falou: fica sentadinho aí, que eu vou reacender. Não, ele disse: ei, lembra de onde caiu e volta à prática das primeiras obras. Obediência vem antes do sentimento. No reino de Deus, irmão, nós somos agraciados com a felicidade à medida que nós obedecemos. Isso é a mentalidade daqueles que nasceram de novo. Por isso, se você está sentindo medo, se você está sentindo as setas da incredulidade tomar o seu coração, se você tem sentido nesses dias dúvidas em relação ao propósito de Deus, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmão. Se posicione em obediência, e esse sentimento de alegria que você está tanto atrás, ele vai ser fruto do seu posicionamento. Aleluia! Pedro não sentiu, irmão.
Ele diz, pela tua palavra eu irei. Eu estou sentindo que eu consigo caminhar sobre as águas. Vai ficar sentindo aí até, como tinha um amigo nosso, né, tia Cleia? Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Irmão, às vezes você nunca mais vai sentir. Mas naquilo que você não sente, obedeça. Obedeça e você vai voltar a sentir. Ainda que você não sinta, escolha hoje, irmão. Senhor, eu não estou sentindo. Não sinto de fazer isso. Está escrito, mas eu não sinto de fazer. Mas sobre a tua palavra eu irei. Crença, irmão, é a gente caminhar por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente sente. Fé é caminhar por aquilo que Deus disse. Não caminhe pelas suas crenças, caminhe por fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que com certeza nós esperamos. Sobre a tua palavra eu irei. Porque no reino de Deus o posicionamento governa o nosso sentimento. Aleluia. Feche seus olhos, curva essa cabeça.